Boa tarde. Hoje eu vou apresentar o trabalho de Terapêutica Médica 2 sobre terapia da urgência hipertensiva. O grupo é composto por Ana Beatriz Francione, Catarine Gontijo, Héctor Lopes e eu, Marina Valente. Para iniciar, é importante definir crise hipertensiva e diferenciar urgência hipertensiva de emergência hipertensiva. A crise hipertensiva é aquela situação que é classicamente descrita como os valores pressóricos acima de 180 por 120 milímetros de mercúrio. Esse quadro se apresenta sob duas formas, que são as urgências e as emergências hipertensivas, e elas são distintas em relação à gravidade e ao prognóstico. O que vai diferenciar principalmente uma da outra é o dano ou o risco de acometimento de órgão-alvo. A urgência hipertensiva, que é o foco do vídeo de hoje, é a situação clínica sintomática que é caracterizada pela elevação acentuada da pressão arterial, sem lesão de órgão-alvo e sem risco de morte iminente. A emergência hipertensiva também tem essa elevação rápida e acentuada da pressão arterial, mas, por outro lado, tem lesão aguda de órgão-alvo, que leva à piora da lesão crônica do órgão e tem risco de morte iminente. Vale-se ressaltar que as crises hipertensivas podem acontecer naqueles pacientes que não têm o diagnóstico prévio de hipertensão arterial sistêmica. Elas são mais comuns, mais prevalentes em homens, naqueles pacientes de baixa aderência de tratamento de doenças crônicas, como a hipertensão. Acontece mais em obesos e em pacientes com doença renal crônica. Agora eu vou falar um pouco das situações que cursam com urgência hipertensiva. A hipertensão grave associada à insuficiência coronariana, associada à insuficiência cardíaca, a aneurisma de aortas, a queimadura graves, a acidente vascular encefálico não complicado e a estados de hipocoagulabilidade. As vasculíticas sistêmicas, principalmente aquelas no pré e intraoperatório de cirurgias vasculares, cardíacas, neurológicas e transplantes de órgãos. As crises adrenérgicas também podem levar às urgências hipertensivas. Pode ser pela síndrome do rebote, por exemplo, onde tem a suspensão súbita de inibidor adrenérgico e o consumo excessivo de estimulante como anfetamina e cocaína. E pode acontecer também na gestação, principalmente em pacientes com pré-eclâmpsia, eclâmpsia e hipertensão estágio 3. O objetivo inicial do tratamento das urgências hipertensivas é abaixar a pressão arterial em 25% nas primeiras 8 horas. E em até 48 horas, fazer com que essa pressão volte para o percentil 95. E tem que sempre lembrar que esse tratamento tem que ser feito de forma lenta para não provocar danos severos, como principalmente os danos cerebrais. O tratamento deve ser realizado após um período de observação em um ambiente calmo. E para o tratamento agudo, as diretrizes brasileiras indicam o uso de captopril e de clonidina. Agora eu vou falar um pouco sobre esses dois medicamentos. O captopril é uma droga que pertence à classe de inibidores da enzima conversora de angiotensina, os chamados IECA, e, inclusive, foi o primeiro medicamento dessa classe a ser comercializado. Ele age bloqueando a ação da enzima conversora de angiotensina. E o que é isso? Ele faz com que não tenha conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2, o que leva à vasodilatação pelo efeito da bradicimina. O captopril é a droga indicada na maioria dos casos de urgência hipertensiva, com exceção para aqueles pacientes com redução de função renal e para gestantes. Os efeitos adversos conhecidos do captopril são hipotensão, insuficiência renal por estenose de artéria renal bilateral e hipercalemia.
que possui a rápida absorção e tem biodisponibilidade de mais ou menos 75%. E tem que ficar muito atento, porque essa biodisponibilidade reduz em até 30% quando o remédio é tomado junto com refeições. Então, ele deve ser administrado 1 hora antes da alimentação. As concentrações plasmáticas máximas são alcançadas em mais ou menos 1 hora depois de tomar o remédio, e a meia-vida é de aproximadamente 2 horas. A excreção ocorre principalmente pela urina, e entre 40% e 50% é na forma de captopril, e o resto é de dímeros, como de sulfeto de captopril e de sulfeto de captoprilsferina. Pode ser administrado via oral ou via sublingual. E aqui a gente tem a posologia. A clonidina, o segundo medicamento utilizado para as urgências hipertensivas, é um alfa-2 agonista central, né? Um agonista alfa-2 adrenético seletivo. Ela ativa os receptores alfa-2 na região inferior do tronco encefálico, atuando no núcleo do trato sanitário, no hipotálamo posterior e na medula, o que leva à redução do fluxo simpático do sistema nervoso central e faz com que reduza a pressão arterial. Ela é indicada nos casos de feocromocitoma, por exemplo, e pela hipertensão associada ao uso de estimulantes, como a anfetamina e a cocaína. As contraindicações do uso da clonidina são as bradiarritmias graves, normalmente as secundárias às disfunções do nó sinusal, e bloqueio do nó atrioventricular de 2º ou 3º grau. Os efeitos adversos são hipotensão postural, sonolência e boca seca. A clonidina, ela é bem absorvida por administração oral e tem uma biodisponibilidade de quase 100%. A sua concentração máxima pode ser, acontece até 1 hora, e aqui a gente tem o manejo básico posológico, que é de 0,1 a 0,2 miligramas via oral de hora em hora, até que atinja 0,6 miligramas. Como eu falei antes, a clonidina e o captopril são as primeiras drogas de escolha assim, para o tratamento de urgência hipertensiva. Agora, eu vou citar 2 outros medicamentos que podem ser utilizados no manejo das urgências. A gente tem a furosemida, que é um diurético de alça e é utilizado, por exemplo, nos casos de insuficiência ventricular esquerda que levam a edema agudo de pulmão, em situações de hipovolemia que acontecem, por exemplo, na doença renal crônica e na glomerulonefrite difusa aguda. Também tem a hidralazina, que é um vasodilatador, que também é usado em situações de urgências hipertensivas em alguns casos, por exemplo, em pacientes que aparecem com eclâmpsia. Essas são as nossas referências. Muito obrigada.